Todo poder emana do povo. Esse é o conceito básico central das democracias. E muito belo na teoria. Já na prática, muitas vezes o que vemos é o oposto. Uma casta poderosa que age como um parasita, explorando o povo trabalhador, seu hospedeiro. Adaptando para a nossa realidade, portanto, o mais correto seria dizer que todo poder mama no povo. E como se faltassem exemplos para provar o ponto, o Congresso vai lá e resolve quase dobrar o fundo eleitoral. O fundão vai para quase 6 bilhões de reais. Passou numa malandragem das raposas que cuidam do galinheiro, metendo ali o aumento junto da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que precisava ser aprovada para garantir o orçamento do governo. E depois impedindo a votação nominal do destaque que retiraria esse aumento escabroso. Durante alguns minutos, a narrativa de que deputados bolsonaristas tinham votado pelo aumento do fundão circulou pelas redes para espanto de todos que conhecem alguns desses nomes, como Bia Kicis, Paulo Eduardo Martins, Carla Zambelli e outros. Tudo foi logo esclarecido pelos textos, vídeos e provas que esses parlamentares apresentaram para constar seus votos contra a aberração. Mas ela já tinha passado. E agora cabe só ao presidente um eventual veto, com tudo que isso significa em termos de desgaste para Bolsonaro, que é mantido quase como uma espécie de refém do Centrão, que pode a qualquer momento decidir pela abertura de um dos vários processos de impeachment enviados pela oposição. Bolsonaro, ao receber a alta do hospital, deu uma breve entrevista e deu a entender que vai nessa linha. Sigo a minha consciência e sigo a economia e a gente vai buscar dar um bom final para isso daí, disse ele. Afinal de contas, eu já antecipo, 6 bilhões de reais para fundo eleitoral, pelo amor de Deus. 6 bilhões na mão do Tarcísio, o ministro da Infraestrutura, ele recapearia grande parte da malha rodoviária do Brasil. 6 bilhões na mão de Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, ele concluiria água para o Nordeste. Fechou o presidente. Bolsonaro culpou o deputado amazonense Marcelo Ramos pela manobra malandra que culminou no expressivo aumento do fundão. O Brasil não é para amadores, o Brasil cansa. Os donos do poder vivem insulados de qualquer crítica popular, fechados em suas bolhas, controlando um sistema político que garante esse poder aos caciques partidários. Luiz Felipe Dávila, publisher do Virtuo News, escreveu uma coluna hoje sobre esse descompromisso com a própria nação que estaria à deriva e sem noção de prioridades, e alertou para aquilo que ainda pode piorar. De acordo com o estudo do INPA, esse valor do fundão coloca o Brasil no primeiro lugar do ranking mundial dos países que mais gastam dinheiro público em campanha. Trata-se de uma vergonha para uma nação que tem prioridades urgentes, entre elas tirar 25 milhões de brasileiros da miséria e promover programas de requalificação profissional para proteger 15 milhões de brasileiros desempregados. Além de aumentar o dinheiro do fundão, o Congresso cogita mudar as regras do jogo para as próximas eleições, e não são as urnas auditáveis, não. Uma das propostas é criar o Destritão, um modelo desastroso, segundo Dávila, que não é utilizado por nenhuma democracia séria do mundo, ao contrário do voto distrital, e que enfraquece os partidos e beneficia a eleição de candidatos que podem ser reis ou rainhas de popularidade, mas sem ter necessariamente nenhum vínculo com as regiões dos seus estados. Em outras palavras, diz Dávila, o Distritão prefere que se vote em tiriricas no lugar de deputados que representam as diversas cidades do interior do estado e setores como o agronegócio, a indústria e o comércio. Entrou em debate também o tal semipresidencialismo, defendido por Barroso, por Temer e outros, e tema do editorial do Estadão de hoje, favorável à mudança. Ocorre que com esse número atual de partidos que temos, a coisa seria bastante complicada, para dizer o mínimo, ainda que tenha uma lógica que possa fazer sentido para reduzir o fisiologismo. Uma reforma política decente que reduzisse a concentração de poder seria crucial para o país, mas o risco é sempre piorar aquilo que já é péssimo. Dávila conclui seu artigo.
Esse é o triste retrato de um país à deriva que não tem noção das prioridades da nação e age de maneira oportunista para atender apenas aos interesses casuísticos dos partidos e do Congresso. O foco de prioridades deveria ser a aprovação das reformas estruturantes do Estado, entre elas a reforma administrativa, tributária, o combate aos privilégios e a criação de regras estáveis para oferecer segurança jurídica e respeito aos contratos para os investidores privados que desejam investir no país e ajudar o Brasil a retomar o crescimento sustentável da economia. O ministro Paulo Guedes concordaria com isso. E ele quer menos Brasília para termos mais Brasil. Encontra, porém, infinitos obstáculos no caminho político. Ao menos o governo federal faz a sua parte naquilo que lhe cabe, já que está difícil emplacar uma boa reforma administrativa, né? A Folha de São Paulo destaca hoje que a máquina federal teve enxugamento inédito de servidores com Bolsonaro. A despesa com servidores civis na ativa caiu pela primeira vez, pois o governo não repôs aqueles que se aposentaram na mesma proporção. É uma reforma administrativa por inércia, digamos, mas ainda é muito pouco. O Brasil precisa de uma mudança radical de mentalidade. O Estado precisa ser mais enxuto, com escopo bem menor e um poder mais descentralizado. O servidor público tem de servir ao povo, não o contrário. Estamos muito longe dessa realidade ainda, infelizmente.